Olá, pessoal! Foram bem aí de cafezinho? Eu vou pedir para vocês para a gente passar rapidamente a palavra para os polos, para a gente aproveitar o tempo e trocar bastante ideia, tá bom? Então, de cara, vou chamar Campinas, que está na fila para conversar conosco. Vamos ver a dúvida de lá? Oi, professora, tudo bem? A gente vai ter 3 interações hoje, tá? Essa é a primeira, tá bom? Oi, professora, boa noite. Sou aluna, estudante de pedagogia, estou na terceira etapa. A minha dúvida é, eu fiz o estágio, fui aprovada na matéria atrelada ao estágio, mas prática como componente curricular 1 eu não fui aprovada. Eu queria saber quais são os requisitos de aprovação e se eu preciso vir nos encontros semestre passado, da segunda etapa. Meu semestre, estou fazendo agora o correspondente ao semestre anterior. Por conta de uma pós-graduação que eu estou fazendo também, juntou um pouco as coisas. Futuramente eu tenho a intenção de fazer 2 estágios ao mesmo tempo. Eu queria saber se é possível, né? E qual seria a orientação que você me dá no sentido burocrático, assim, eu vou ter que assistir o dobro de aulas, as aulas podem ser aproveitadas para os 2, ou a questão dos documentos também, que eu vi você dizendo do TCE aí ser um único TCE. Então eu queria uma orientação nesse sentido, não para já, mas para os próximos semestres. Legal, meninas. Bem-vinda, Débora. Não saia mais, não desista, hein? Quero ver você daqui agora, que não é a flecha até a formatura, tá certo? Então, olha só. A primeira questão, né, que a turma de Campinas colocou, que é essa possibilidade por conta de outros estudos, se eu acho que eu entendi bem, não sei se foi isso, obter, então, a equivalência, tá certo? O coordenador do curso, quando você solicita a equivalência, sempre vai fazer um estudo daquilo que você já fez, para que, então, você possa ser ou não habilitada a não cursar aquilo, tá certo? Então, habilita na disciplina, não precisa fazer. Só que você precisa ter uma coisa bem clara que a disciplina é uma coisa, e é um componente, e o estágio é outra, tá certo? A colega que está com essa questão aí, que foi habilitada só na disciplina e ficou com o estágio por fazer, eu vou pedir para me inscrever no Moodle, lá no inbox do Moodle, porque eu não sei, agora não me lembro, é do curso de pedagogia, porque eu encaminhei de uma outra forma hoje com a professora Elaine, que é coordenadora do curso de letras. A gente refez um estudo hoje de manhã porque a colega tinha a possibilidade de não fazer o estágio, entendeu? Então, é caso a caso, tá certo? O que a gente faz é um estudo do que já foi feito em outros cursos e a gente vai dando equivalência em função daquilo que já foi feito com a proposta e a ementa das disciplinas e dos estágios que ainda estão por serem feitos, tá certo? Então, eu vou pedir que você me explique de novo, tá certo? Essa questão aí, me escreva de novo, dizendo que você ficou só com a disciplina, só com o estágio na disciplina, porque eu vou retomar com o professor Sérgio, se não é o caso de você não cursar o estágio, tá certo? De você ter a equivalência também para o componente estágio da disciplina. Mas cada caso é um caso, depende do que você fez, de quantas horas, aonde foi, de ementa, de disciplina, enfim. Não tem uma regra, tá certo? A gente vai dando equivalência em função mesmo da similaridade entre as propostas. Quando não há similaridade alguma, a equivalência não é dada, tá certo? Então, vou pedir para que você me chame amanhã no inbox para eu fazer novamente, ou para eu tentar olhar de novo com o professor Sérgio, se isso não é possível, tá? Você obter também a equivalência no estágio. Em relação aos encontros de prática, você vai ter sim que acompanhá-los, porque só esse primeiro encontro está vinculado com a construção do relatório de estágio. Os demais vão começar a tomar um outro rumo, um outro caminho, tá certo? A gente preparou este momento único para dar algumas informações que dizem respeito não só ao estágio, mas também a essa questão da questão burocrática, mas ele é único, os próximos terão um outro encaminhamento. Então, prática como componente curricular vai ter que fazer sim e vir aos encontros. A outra colega perguntou sobre a possibilidade de fazer mais de um estágio ou vários estágios no mesmo semestre.
Estágio está sempre vinculado a uma disciplina. Você não pode cursar o estágio se não estiver matriculada na disciplina, tá certo? Então, precisa olhar o que você vai poder fazer em função da sua matrícula, tá? O sistema automaticamente breca se você passa de uma proposta que não vai ser possível, né? O sistema tem, por si só, ele está programado para brecar quando fica demais, quando tem coisas demais para fazer, quando vai juntando muitas disciplinas com estágio. Então, cada caso é um caso também. Como vai ficar a sua disciplina, aí o coordenador acaba te ajudando melhor. Então, o caminho para saber se é possível é dar uma olhada aí na matriz você está na segunda etapa, é matriz 2019, quais são as disciplinas com estágio do próximo semestre. Isso vocês têm naquele documento Orientações para Estágio, que está em Recursos ao Aluno no Moodle. Dá uma olhadinha lá, veja quais são as disciplinas com estágio do semestre que vem para montar mais ou menos a sua grade. Mas grades que se diferenciam do que é aquilo que está pronto, que o sistema só entende aquilo, todo mundo que está, por exemplo, na terceira etapa fará esses estágios, né? Farão esses estágios desses alunos. O que se diferencia tem que ser manual e com a ajuda do coordenador do curso, que é o professor Sérgio. Então, é bom procurá-lo, tá certo? Eu vou chamar agora o Polo Rio Preto, para a gente conversar um pouquinho sobre as dúvidas de lá. Oi, boa noite. Meu nome é Ana Flávia e eu estou na primeira etapa de letras e eu tenho algumas dúvidas aqui. Primeiro, eu queria que a professora, por favor, esclarecesse com relação às questões que a gente tem que escolher, porque no meu polo só tem um aluno, no caso sou eu, uma aluna. E aí, tudo bem, eu acho que eu consigo fazer um grupo, porque eu tenho contato com outros alunos, mas a partir do momento que a gente definiu as questões, a gente vai fazer a justificativa das questões. Depois disso, a gente vai seguir, cada um vai seguir fazendo seu estágio. Como fica? Porque as respostas vão ser diferentes, porque as escolas vão ser diferentes. Daí, quando for para responder, cada um faz o seu, e a gente só vai ter a pergunta igual, assim, com 7 perguntas iguais. Essa é a minha primeira dúvida. A minha segunda, eu só queria, assim, que ficasse bem claro. Então, para letras, segunda etapa, primeiro estágio que eu estou fazendo, eu posso fazer em qualquer área, pode ser do infantil ao médio, nesse momento. E aí, por favor, eu queria que, se você puder, professora, por favor, mostrar certinho como que a gente preenche os documentos, porque essa etapa, assim, meio formal, do início, como eu nunca fiz, eu não sei muito, eu estou meio perdida, então, daí isso. Obrigada, boa noite a todos e foi um prazer. Bom, pessoal, eu acho que essa questão aí do preenchimento dos documentos, ela é bem importante, porque não cabe só para colega, cabe para todo mundo, tá certo? Algumas coisas vocês vão precisar preencher. Primeira delas, pessoal, TCE, que é o termo de compromisso de estágio. Como é que eu faço para preencher? Pessoal, ele é autoexplicativo, porque na hora que você passar o cursor, só alguns campos são editáveis. Por que isso? Por que ele está 95% travado, você não pode mais mexer. Ele é elaborado pelo jurídico, tá certo? Há uma apólice de seguro por detrás desse termo de compromisso de estágio, ele não é apenas um documento que só te viabiliza a retirada da ficha, tá certo? Tem um monte de informações lá que já foram todas combinadas, contratuadas para que a apólice de seguro exista, tá certo? Então, passa o cursor ali que você vai ver quais são os campos que você pode editar. O seu nome, o seu TIA, o nome da escola, o endereço da escola, o contato da escola. Só depois disso não dá mais para mexer em nada. Aí só assinatura e carimbo lá para baixo, bem no rodapé da folha, que você vai ver que aí não é mais para preencher digitando. É a pessoa que tem ali um campo para assinatura e carimbo da escola e leva lá na escola e carimba, tá certo? Então ele é fácil de você perceber o que é para fazer, tá bom? Agora, tem uma outra questão que é importante a gente falar, que é sobre o preenchimento da ficha de estágio. Lá na disciplina, no Moodle da disciplina, você tem no canto direito da tua tela do teu computador um link que está escrito envio de relatório. Clica ali. Tá certo? Clica porque vai abrir uma outra página que parece uma outra disciplina, só que é estágio, tá certo? E tem vários documentos. Entre eles tem uma animação em PowerPoint que te ensina exatamente o que você escreve em cada uma das colunas da folha da ficha de estágio, tá certo?
Então tem lá, coluna data, coluna modalidade, coluna nome da escola, coluna nome do professor, tá certo? Algumas dicas, pessoal. A gente só pode fazer, isso é obrigatório por lei, 6 horas de estágio por dia. Cada linha é 1 hora relógio, não importa qual será a duração da aula, tá certo? Então, o que você vai colocar? Hoje, por exemplo, dia 14 do 8, põe 14 do 8, preenche uma linha, isso dá 1 hora, depois outra hora, outra hora. Como são 6 horas, você vai poder preencher 6 linhas, tá certo? E na coluna modalidade, há só 3 tipos de modalidades de estágio na licenciatura possíveis: observação, participação e regência, tá certo? Eu vou pedir para que vocês, na coluna modalidade, preencham, neste momento, tudo com a palavra observação. Tá certo? E mais um detalhe que a colega pediu para que eu falasse, é isso mesmo, viu? Neste momento e apenas neste momento, vocês vão poder fazer estágio da educação infantil ao ensino médio, em qualquer etapa. Inclusive, se for, eu vou ficar um pouquinho lá na educação infantil porque me interessa, mas eu sou aluna de letras, eu preciso fazer no médio, vou passar lá também. Pode fazer dessa forma, não tem nenhum problema, tá certo? Mas faça tudo na mesma escola porque são poucas horas, tá bom? Mas você pode passar aonde você quiser. E em relação às questões que vocês precisam escolher, pessoal, a questão que vocês vão escolher, mesmo que mais de forma individual ou fazendo um contato por e-mail com algum colega, é um disparador da reflexão. E a gente não vai fazer todo o relatório aqui nos encontros de prática. Lembra que eu acabei de falar para o outro polo? A gente dá um start inicial, um chute inicial, e o que a gente vai fazer, o grosso do trabalho com o relatório vai ser discutido lá na disciplina, tá certo? Então esse é um trabalho inicial que vai ser elaborado e repensado com a ajuda da tua professora da disciplina, tá certo? Vamos chamar o Polo de Jundiaí? Olá, professora, meu nome é Fernando, eu sou aluno de licenciatura de Filosofia. E eu tenho uma dúvida que é um pouco mais específico, que na disciplina Docência na Contemporaneidade tem um pratique da aula 2, que pede já uma descrição de uma cena observada no estágio, isso descrito no caderno de anotações. Só que essa atividade é para entrega já no dia 21 de agosto. Então a minha dúvida é se essa atividade específica é necessário já observar uma cena no estágio e descrever para entrega no dia 21, o que eu não sei se daria tempo já que o estágio inicia dia 19. E só uma segunda dúvida é confirmar a carga horária do estágio, se seriam 30 ou 45 horas, porque eu acho que em alguns documentos falam em 30 horas, e se eu não me engano na videoaula se menciona algo de 45 horas. São essas as dúvidas. Pessoal, olha, é bem importante que vocês tenham claro que há 2 componentes, a disciplina e o estágio. Tá? Embora elas se complementem, elas andem juntas, são 2 coisas diferentes, tá certo? E prática como componente curricular, que é o nosso encontro de hoje, é uma terceira disciplina, é um terceiro componente que se diferencia da disciplina e do estágio. O único momento em que a gente vai se misturar para que a gente tenha um momento de trocar ideias será este encontro, tá certo? Então, a primeira providência, viu que não vai dar conta do que está proposto no pratique, no sintetize, primeira coisa, aciona a professora, tá? A professora está sabendo que às vezes não dá tempo, dependendo do calendário, esse primeiro pratique acaba atropelando vocês. Ela tem uma tolerância, ela tem um encaminhamento, ela tem umas dicas para dar para vocês, mas vocês precisam acionar a professora, que se não me engano é a Milena, tá certo? Então, chama a Milena ali, eu vou inclusive pedir para ela acionar vocês lá, dar um comando lá para escrever para todo mundo, porque ela não é a primeira vez que ela dá essa disciplina e ela vai poder ajudar vocês melhor, tá certo? Então, qualquer problema da disciplina precisa ser tratada com o professor. Gente, chama o professor. O Moodle é como se fosse a sala de aula, tá certo? A gente está ali, chama o professor, conversa com o professor e vai tirando as dúvidas com o próprio professor, tá certo? Não espera o encontro, porque vocês vão ver que
Nos próximos, a gente não volta a falar com tanta ênfase de estágio, de relatório, a gente vai falar mais de escola, de proposta pedagógica, de funcionamento da escola, de questões como essas, tá certo? Então, procura sempre a ajuda do professor, tá bom? Vamos chamar o Polo de Higienópolis? Boa noite, meu nome é Viviane, eu faço licenciatura em Filosofia e a dúvida que eu tenho é do horário de estágio por cada disciplina, ou cada curso, se todos são 30 horas mesmo. Isso me ajudou a lembrar de uma outra pergunta do colega do polo anterior, né, que a gente estava conversando. Ele perguntou sobre carga horária, tá? Docência na contemporaneidade tem 30 horas. Quando a gente gravou a videoaula, a gente ainda tinha uma matriz anterior a essa. É comum que a matriz vá se reorganizando ao longo do tempo, porque entram outros componentes, a gente reconstrói práticas de estágio, enfim, então de quando a gente gravou a videoaula para cá, já houve reorganização da matriz. Então, o que aconteceu com a disciplina Docência na Contemporaneidade é que em outro momento, de colegas que já passaram, inclusive já foram embora, a carga era 45 horas. Neste momento, todo mundo que está matriculado na disciplina fará a carga de 30 horas na disciplina Docência na Contemporaneidade. Agora, será sempre 30 horas? Não. Tá? Tem disciplina com 45, tem disciplina com 50, tem disciplina com 65, tem disciplina com validação, sem validação, enfim, para cada uma das disciplinas com estágio há uma carga horária específica. Onde que você pode ver isso? Pessoal, vá lá em recursos ao aluno, abre lá a abinha, lá no Moodle, tá no alto à esquerda, chama recursos ao aluno, tá certo? Vem logo embaixo daquele logo do Mackenzie. Abre aquele recursos ao aluno, vai encontrar ali estágio, procura orientações de estágio, é um arquivo em PDF que tem umas 12 páginas. Lá no finalzinho você encontra uma ficha de inscrição no estágio, um modelo de ficha, que na verdade ele traz as informações da matriz. Então tem lá, matriz 2018, matriz 2019 é todo mundo que está na primeira ou na segunda etapa. Depois disso, está todo mundo na matriz 2018. Então tem lá duas matrizes, 2019 e 2018. No caso aqui que a gente está conversando, todos que estão na segunda etapa estão na matriz 2019. Veja o que está proposto para a matriz 2019. Então tem lá o nome da disciplina e, entre parênteses, a carga horária de estágio. Olha lá em orientações de estágio. Aliás, se não viu, veja, porque tem ali essa descrição da matriz, ocupa 1 ou 2 páginas. Você tem 10 páginas de orientação. Se não leu ainda, é porque precisa fazê-lo. Mexe no Moodle, explora o que tem ali. Esse é um documento importante que você precisa ler. Chama Orientações para Estágio, está na aba Recursos ao Aluno, tá bom? Vamos até a Alphaville? Boa noite, professora Adriana, tudo bem? Oi, boa noite, meu nome é Ana Beatriz, eu tranquei em 2017, o primeiro semestre, e agora estou retornando, né? Então, a gente está aqui na segunda etapa. É o seguinte, algumas coisas que a gente tinha levantado aqui, vocês já falaram, então a gente já pôde esclarecer. Agora, por exemplo, hoje a gente vai se reunir, acabando essa sessão, a gente vai se reunir e vai fazer um exercício, a gente vai escolher 7, 8 questões, né? Vão ter lá 23, a gente vai escolher em grupo 7, 8 questões, e essas questões vão servir para nós de guia quando a gente entrar na escola, né? E se a gente não entrar no consenso, não chegar no consenso, se eu discordar da colega, como é que a gente faz isso para ser comum isso? Pode discordar? A gente pode fazer individual o exercício ou tem que ser em grupo? Outra questão que eu já vou deixar aqui colocado é se a gente pode preencher o termo de compromisso antes de 19/8, porque tem gente que já pretende amanhã, por exemplo, nas escolas. Já vai aceitar ser antes de 19/8? E só mais uma questão, é o seguinte, na matéria de docência, a professora Milena, se tem como você conversar com a professora Milena para ver se dá para prorrogar um pouco as datas, porque os estágios vão até novembro e tem exercícios já para semana que vem, então se teria como estender um pouco o prazo.
Só isso, obrigada. Pessoal, olha só, vocês têm total autonomia para conversar com os professores, tá? Vocês em nenhum momento dependem do tutor ou de mim ou de qualquer outra pessoa para acionar o professor, tá certo? Então, qualquer problema que acontecer, né, é muito mais rápido, é muito mais eficiente você acionar o professor lá direto via Moodle. É como se você estivesse na sala de aula, levantasse a mão e falasse, professora, posso entregar no dia 25 ao invés no dia 19? É a mesma coisa, tá certo? Lá na interação, no tete a tete com o professor, você não precisa de ninguém. Levanta a mão, chama a professora lá no inbox e pergunta, dá para ser de outra forma? E aí ela vai te dizer, dá, não dá, é possível, não é, tá certo? O que eu já vou deixar bem claro para vocês é que, embora o estágio se prolongue até novembro, a organização do trabalho se dá no percurso, tá certo? O estágio é supervisionado e a disciplina, a entrega das atividades e os feedbacks e os retornos e as dicas existem para ajudar vocês a pensar em cada parágrafo, em cada pedaço, em cada buraquinho ali do teu relatório, tá certo? Então, se deixar para fazer em novembro, a professora não vai ter tempo hábil para te dar boas dicas, você não vai poder olhar, vai dar confusão, enfim. Então, dá para jogar muito lá para frente? Já vou antecipar. Não, não dá. Não é essa a ideia da disciplina. A ideia é que você se organize e possa rapidamente, né, se organizar para fazer o estágio e ser supervisionado, né, e poder conversar com o professor, ser orientado, né, tem um lugar ali de reflexão, tá certo? Então, estender um pouco o prazo é totalmente tranquilo. Agora, jogar lá para frente, porque acaba em novembro, e veja, tem um outro detalhe, vocês têm 30 horas, mas tem colegas que têm 30 vezes 4, né, para fazer, porque tem mais estágios a serem feitos no mesmo semestre. Então, é extenso assim, porque é o mesmo prazo para todo mundo, tá certo? Agora, cada disciplina que vai ali se ajeitando. Tudo bem que são 30 horas. Se você fizer 6 por 6 horas por dia, você consegue fazer em uma semana 30 horas, mas nem todo mundo tem 30 horas, né? Existem outras disciplinas com mais carga horária, tá certo? E uma outra questão, né, é interessante isso, né? A gente vai sentar para discutir as questões, e se eu não entrar num consenso? Sim, você está trabalhando na escola, você e mais 4 professoras, um grupo de 5 pessoas, todo mundo dá aula, por exemplo, no segundo ano. E a gente tem que resolver, a gente tem que sentar aqui e pensar sobre como é que a gente vai avaliar a produção escrita dos nossos alunos. Quais serão os critérios? São 5 professoras da mesma escola, com o mesmo conteúdo. Vocês precisam entrar num consenso? Sim. Vai ficar completamente sem pé nem cabeça se cada um fizer uma coisa. Então, aqui é um excelente exercício para que vocês aprendam a encontrar um consenso. Trabalho docente não é individual. Você na tua sala não pode simplesmente fazer o que te der na telha, tá certo? Por quê? Porque você trabalha numa escola que tem um projeto pedagógico, que todo mundo trabalha junto, está todo mundo no mesmo barco. É preciso que a gente exerça um pouco, né, que a gente exercite um pouco a necessidade do consenso, vai ter que entrar num consenso. Por quê? O colega vai ter que abrir mão, você vai ter que abrir mão, né? Dá para remodelar alguma questão, né? Se a gente não conseguir de verdade, dá para dar uma ajeitada em alguma questão? Dá para fazer isso, mas não dá para você sair do grupo e fazer um trabalho individual porque não há um consenso. Gente, essa é uma questão que a gente precisa abordar, que a gente precisa falar, porque trabalho docente não se faz sozinha, só você na tua sala de aula fazendo aquilo que você acredita, né? Talvez seja, se existe essa tensão, talvez você pudesse procurar uma outra escola, né, com quem você poderia trocar mais figurinhas, tá certo? Porque trabalho docente é coletivo, tá? Tem um aspecto coletivo muito importante que a gente precisa aprender a trabalhar, tá certo? Pessoal, olha só, a gente tem outros polos na fila, mas a gente não vai conseguir atender a todos, porque a gente está numa dinâmica de fazer 2 encontros no mesmo dia. Então, aí nas demais salas aí do polo, a gente tem a turma da terceira etapa, que está esperando, fazendo alguma discussão para fechar com a discussão aqui em contato comigo, em interação comigo. Então, a gente vai ter que finalizar. Mas eu vou pedir para que
as dúvidas, as questões, as coisas que estão te angustiando ali, que a gente não pôde contemplar aqui, que vocês me escrevam no Moodle, para que vocês me acionem por lá, porque, de novo, a gente precisa aprender a usar o Moodle como a sala de aula, tá? Este não é a única forma, aqui os nossos encontros, não é a única forma da gente conversar com alguém, com algum professor, tá certo? Usem o Moodle, entrem por lá e escrevam em box, ou ponham num fórum, ou de alguma forma acionem os professores, tá certo? Então, vou convidar vocês a gente entrar lá no Moodle e, se for alguma questão pertinente à entrega da nossa tarefa de hoje, eu vou pedir para vocês usarem o fórum, tá? O fórum que está logo acima do link envio de atividade, no encontro 1 de prática, tá certo? Então, entrem, se for da entrega das questões, da escolha, não sei como fazer, não tenho colega, tenho dúvidas, se for a respeito disso, usa o fórum do encontro 1 que eu vou deixar aberto assim que eu sair daqui, tá certo? Qualquer outra questão de não sei como é que, onde está o TCE, não sei preenchê-lo, qualquer coisa assim, usa o inbox que a gente vai conversando, tá certo? Então, vou pedir para vocês usarem o Moodle e a gente vai se encontrando nas próximas edições dos nossos encontros de quarta-feira, tá bom? Eu vou deixar um beijo muito grande para vocês, espero por vocês no Moodle e aqui também. Embora não seja eu, vai ser o professor Rafael no próximo encontro de setembro, mas não tem nenhum problema, né? Eu e o Rafael, a gente vai trocando informações e figurinhas e é como se ele estivesse aqui, ou quando eventualmente, se acontecer, não puder vir e o professor Rafael estiver aqui com vocês, vai ser a mesma coisa. Então, eu vou deixar um beijo bem grande para vocês e a gente vai se falando, a gente se vê no Moodle ou por aqui, tá bom? Um beijo grande, boa noite e até nosso próximo encontro.